45 anos atrás, começou uma história linda em Joinville. Hospital de Olhos Sadala Minganen. Quem conta essa história é o Dr. Emir e a doutora Coral, que eu vou ter o grande prazer de bater esse papo, porque as pessoas têm curiosidade de saber toda essa história. E é uma história maravilhosa, é uma história familiar. Eu diria que é uma história de amor. É ou não é, gente? Sem dúvida, sem dúvida. Amor um pelo outro, amor pela profissão e amor pela família que a gente formou, é claro, sem dúvida. Amor gera amor. É isso mesmo. Pois é, me conta, doutor Emir, como começou? Começou com o doutor Sadala num consultório bem pequenininho, mas e aí? Pois é, o pai trabalhou num consultório que era nos fundos da casa, na Rua Dom Batista, e teve que parar de operar cedo, porque ele teve Parkinson e isso desestimulou bastante ele nesse campo. E com isso ele perdeu muito interesse pela oftalmologia. Ele na época fazia oftalmo, otorrino, laringologista, isso era quase um médico de cabeça. Nós chegamos em 1972, quando começamos a trabalhar com oftalmologia. E graças ao nome que o pai tinha, que era um baita nome, como um cara correto, honesto, trabalhador e que sempre lutou pela comunidade, a nossa clientela foi crescendo rapidamente. 2 anos depois já veio a Cleusa, logo em seguida veio o Dr. Newton, alguns anos depois veio o Dr. Adilson, mas quando tinha só a Cleusa, o Newton e eu, nós formamos a primeira equipe de oftalmologistas de Santa Catarina. 3 doutores formaram a primeira equipe. Era o que já era um grupo grande para a época, isso era 1975. E daí começamos a expansão do Hospital de Olhos. Primeiro, pegamos o consultório que era lá nos fundos, trouxemos mais para frente e esticamos a casa, que não ia até a divisa, levamos ela até a divisa. E ali fizemos já 3, 4 consultórios e dá-lhe manda brasa. E eu digo que é uma história de amor, porque tudo isso aqui, gente, começou na faculdade, né, Cleusa? Quando eu entrei, no primeiro ano, o Emir já entrou no quarto. E ele se formou em 69, eu em 72. Depois, eu primeiro me especializei em oftalmologia e vim trabalhar com o Emir. Aprendi muito com o Emir, obviamente, porque ele tinha nascido oftalmologista, eu não. Eu me tornei oftalmologista, né? E foi por convencimento do próprio Emir e da minha mãe, que me estimulou muito a mudar, que eu ia fazer otorrino. Olha a coincidência, como Sadala, otorrino oftalmo, eu acabei na oftalmo. Assim como a minha nora Marciele, era otorrino e acabou oftalmo também. É verdade, olha só que influência, hein, Mino? Mas essas coisas, na época, eram incríveis. O Dr. Géser Amarante Faria, que tem o nome do Hospital Infantil, e merecido. Sim. Dr. Géser, uma vez nós fomos almoçar na casa dele, ele e o meu pai eram compadres, nós fomos almoçar na casa deles, e quando ele soube que a Cleusa também estava fazendo oftalmologia e ia trabalhar comigo, ele olhou espantado e disse: mas tem lugar para 2 médicos oftalmologistas? Era assim, hoje nós somos 34 aqui no hospital e não damos conta. É verdade, gente, como cresceu. E aí foi paixão à primeira vista? Foi o amor? Namoramos, claro, né? Essas coisas têm que ser à primeira vista, senão é nunca mais. Nós casamos quando eu estava no 6º ano, e foi uma época de transição muito interessante, porque eu viajava bastante para terminar meus estudos, até que eu vim definitivamente para Joinville. E 4 anos depois nasceu Vinícius. Bem, a minha vida mudou bastante, porque até então eu trabalhava de manhã, à tarde toda, à noite. Emir, Newton e eu, que o Newton ficou um tempo morando conosco, porque ele veio de Belo Horizonte e até a mulher se mudar para cá também. Nós saímos do consultório 10 da noite, era frequente, era muito frequente. Com os filhos, a parte da manhã eu fiquei com os meninos, porque depois do Vinícius, rapidinho veio o Ramon. Eu queria encerrar a história de fraude, de gravidez, porque
Eu também amava muito a minha profissão. É isso que eu ia dizer. Ela queria era encerrar tudo ali para poder dar continuidade aos congressos. E às Mas até hoje, se eu puder mimá-los o tempo todo, é o que eu faço. E me dediquei bastante, porque eu sempre gostei de estudar. E tudo, o acesso ao conhecimento era muito difícil. A gente tinha que encomendar trabalhos no exterior, mas era o que nós fazíamos. E os meninos cresceram também dentro do nosso ambiente de estudo e assistindo, vendo os slides, que na época era uma coisa fantástica, os slides de fundo de olho, de cirurgia, vieram os primeiros filmes, o Emílio explicava como é que se operava. E eles já, na escola, faziam trabalhos de oftalmologista, faziam pesquisa de acuidade visual, apresentavam vídeos, explicavam cirurgia, eu lembro muito bem, cirurgia de catarata. Eles, sabe, entraram na oftalmologia. Tanto que todos aqueles anos nós continuamos estudando, eles foram estudar em Curitiba e voltaram para o mesmo ninho, porque Emílio e eu tínhamos uma convivência muito harmoniosa. A gente divergia em uma porção de coisa, é óbvio, né? Claro, senão o casal não teríamos, tem que ser, né? Senão não teríamos crescido, com certeza. Um ouvia o outro. E se completavam, o que é mais importante, né, Emílio? Não, sem dúvida, porque a gente sempre teve um espírito que não era comum na época, de dividir a especialidade em setores. Então, quando a Cleusa chegou, ela já foi direto para lente de contato. Lente de contato era algo muito importante na época, e glaucoma. Porque estava começando praticamente a lente de contato. Então ela logo virou uma autoridade em lente de contato. O Nilton já foi para o setor de transplante de córnea, estrabismo. E à medida que o grupo foi crescendo, logo veio o Mário Nóbrega fazendo retina, a doutora Vera fazendo plástica ocular, e nós fomos super, hiper especializando a equipe. Isso tornou uma equipe assim altamente conhecedora do que faz. Porque havia uma super especialização. Hoje isso é comum, mas não era na época. Na época o oftalmologista era o cara que fazia todo o olho. Não tem mais isso. É que vocês sempre foram visionários, né? Tanto é que a clínica foi crescendo de uma maneira gigantesca e meteórica, né? Tanto, eu me lembro de ir lá há 27 anos atrás, quando chegou em Joinville, e as coisas iam se espremendo, né? Porque não cabia todo mundo, né? E foi crescendo, ampliando, né? Mas os pacientes gostavam. Tinham um ar positivo, aconchegante. Sempre teve o aconchego. Exato. E quando nós mudamos para cá, que a mudança foi em 2013, dia 18 de março de 2013, a nossa preocupação era nós colocarmos aqui as mesmas pessoas, certo? E como que nós íamos ver o que estava acontecendo. Mas a equipe que administrava cresceu também, muito bem dirigida, e nós continuamos com aquele aconchego e com aquele encontro ainda entre todos os funcionários e todos os médicos. Desde o início, o que nós tínhamos de mais importante era o entrosamento na equipe, o respeito, a ética que sempre mandou na gente. Então, nós sempre trabalhamos com esse espírito, e é com esse espírito que nós continuamos hoje. O jeito Sadala de atender. O Hospital de Olhos Sadala Minganen é um dos maiores do mundo. E a gente tem muito orgulho, e é muito gostoso a gente poder falar isso daqui de Joinville, né? Vocês são referências e, gente, cresceram cumprindo seu papel na comunidade. Vocês sempre tiveram ações comunitárias, e isso foi uma das coisas que deixou a simpatia tomar conta de toda uma população de Joinville, né? Vocês sempre praticaram, de fato, a responsabilidade social, né? Quando a gente tinha já esta noção, nunca se pensou num termo e não se falava em responsabilidade social. Mas nós tínhamos essa consciência de que a comunidade toda precisava saber prevenção à cegueira e ter uma visão melhor para uma qualidade de vida melhor. E nós dávamos a nossa parcela.
Sempre organizamos e tivemos todo o apoio, tanto da nossa equipe, como de empresas locais, as empresas, as indústrias, empresas de ônibus, sempre foram fantásticos em dar apoio a qualquer iniciativa que nós aqui do hospital tínhamos. Em 1980, nós fizemos nos municípios da Munesc, nos 7 municípios da Munesc, todo um treinamento. Primeiro, nos reunimos com as autoridades locais que autorizavam e chamavam todos os diretores e professores das escolas, e eu ia até lá, nos outros municípios, dava as palestras, treinava os professores para o que eles deviam fazer, que treinavam um outro grupo. Nossa! Exatamente. Grandioso, um projeto enorme. Muito. Foram mais de 80 mil crianças que foram testadas, de 4 a 15 anos, nesses municípios. E uma grande parte foi encaminhada para os seus próprios oftalmologistas, outras para o SUS de Joinville. Até na época, eu trabalhei no SUS exatamente para poder cumprir o papel do hospital, porque eu era a única que podia sair do hospital e fazer isso, cumprir o papel dentro deste programa. Este foi um programa grande, nós fizemos outros menores para aprender a fazer, mas depois fizemos outros muito, muito importantes, né, de cirurgias de catarata, que envolvemos vários municípios, tínhamos uma população-alvo, cada projeto era 150 mil, a população-alvo era 200 mil. Aí, coisa grande. Nós, com a ajuda de Lions, especialmente, mas também muitas vezes de Rotary, nós víamos quais eram as pessoas, quer dizer, descobrimos quais eram as pessoas que precisavam de um reteste para chegar nas nossas mãos e ser feita a consulta e depois a cirurgia, que os médicos do nosso hospital faziam gratuitamente. Foi um trabalho de muitos anos e, por isso, hoje também nós temos o respeito da comunidade. Nós continuamos fazendo, mas são trabalhos menores, mas temos outros projetados já para este ano, né? E assim a gente vai. A forma de fazer é diferente, mas no dia a dia do hospital, nós fazemos bastante ajuda às pessoas necessitadas. É a prática da cidadania. Isso é ser humano. E o Hospital de Olhos ganhou o nome do seu pai, né? Foi. E eu sugeri dar o nome do Sadala para aquele embrião que estava nascendo, né? Que era o hospital. Então o Newton aceitou que a gente desse o nome do pai, uma homenagem a ele. E daí o Sadala não parou mais de crescer, né? O Sadala Hospital, né? E olha hoje, né, gente? Nossa, a estrutura maravilhosa que nós vamos mostrar para vocês numa outra oportunidade. Mas essa oportunidade, eu gostaria muito de mostrar para o nosso telespectador como tudo começou, né? Com esse aconchego, com esse amor, com esse carinho, uma empresa familiar que se mantém até hoje. Nossa, os meninos são super dedicados, já estão em congressos, já estão dando aula, já são referência também, né? Há muito tempo. Há muito tempo. Ó, pai, agora falou o pai coruja. Agora fala a mãe que está falando a verdade. Eles são muito premiados no exterior. E muitos outros colegas aqui do nosso hospital também têm uma classificação de oftalmologia altíssima, tanto no Brasil como no exterior. Que bacana. Olha, eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui hoje contando essa história para Joinville, né? E também dizer que é um prazer a gente ter na nossa cidade um hospital de olhos de referência, porque hoje a gente sabe que atende não só Joinville, não só o estado, mas o Brasil inteiro, né, Emília? Então, muito obrigada pela oportunidade. Agora eu vou querer falar com os meninos. À vontade. Vamos que vamos. Foi um prazer muito grande. Muito obrigado. Eu que agradeço. Se quiser falar com os nossos 5 netos, eles também vão estar à disposição. Gente, são 5 crianças lindas e eu tenho certeza que ali já está sendo plantada a sementinha. Né? Tem alguns que já perguntaram onde vai ser o meu consultório. Quer dizer, daqui a alguns anos nós vamos ter que contar outra história minha. Provavelmente, não é? Provavelmente a vida segue. Estaremos
E os netos? Pode deixar que nós estaremos aqui. E eu também vou estar, hein? Vamos agora conversar com o Vinícius e o Ramon. O doutor Vinícius e o doutor Ramon. Muito bacana essa matéria. Assim vocês ficam realmente por dentro dos 75 anos do Hospital de Olhos Sadala Mingani. Bom, agora que nós já conversamos com a doutora Cleusa Coral Gunning e também com o doutor Emir Gunning, chegou a hora de nós entendermos como é que os doutores Ramon e Vinícius, como é que eles chegaram em todo esse processo. Porque, como vocês viram, os pais têm um super orgulho, né, gente? E realmente a gente tem que ter, porque são duas pessoas que estão representando a nossa cidade, o nosso país, em diversos congressos, tem várias publicações. Enfim, eles estão fazendo uma carreira tão linda quanto as dos seus pais. E ai deles se não fizerem, né? Eu estou aqui com o doutor Ramon e o doutor Vinícius. A Coral e o Emir, eles ficam tão felizes de poder falar sobre vocês, né? Como é que foi trazer toda essa história para dentro da família crescendo, Ramon? Olha, foi natural, foi algo que a cada ano a gente começou a ter mais interesse, na infância já. O Vini e eu brincávamos de médico, de ver os pais examinar no consultório, e a gente via aquelas imagens dos olhos, falava, nossa pai, poxa, que bacana. E aí depois, feira de ciências, o olho humano. Eu lembro quando era pequenininho, a gente ganhou uma feira de ciências e apresentando vários materiais que o pai mostrava pra gente, de vídeos de cirurgia de catarata, como é que tirava aquela catarata inteira do olho. Era lindo. E assim, quando você acaba vivenciando isso e vendo, né, não é só o sucesso, mas a alegria dos pacientes e aquele envolvimento, e a gente começou a gostar disso, foi natural, não foi algo que foi imposto, nem se sentiu induzido a fazer. Foi algo, acho que natural, o interesse que a gente teve pela oftalmologia. Como é que é a estrutura do hospital? O que você oferece de melhor para o teu paciente? O que a gente oferece de melhor muda todo dia, porque a gente não para de buscar melhor. O melhor de ontem não é o melhor de hoje. Isso, felizmente, nos faz evoluir, mesmo quando parece que a gente não precisa, né? E isso é muito legal. Então, a gente se mudou, veio para estrutura nova, foi um desafio. A gente conseguiu superar esse desafio com muita facilidade e com o apoio de toda a equipe. Isso é muito importante, né? Você não consegue fazer uma empresa desse tamanho, um hospital desse tamanho, com essa qualidade, sem uma gestão eficiente, né? Com a Miriam e com toda a equipe de gestão, no qual a gente dá uma ajuda, com todo o grupo de médicos hoje de altíssima qualidade que nós temos. Nós temos ainda acreditação nível 2 pela ONA, então a gente realmente foi um hospital, um dos poucos que conseguiu o nível 2 direto, e agora estamos trabalhando junto num projeto de Lean Six Sigma com o Einstein para melhorar mais ainda a parte de eficiência, atendimento e uma série de outras coisas, que o Einstein é um dos pioneiros no país nessa área. E então a gente sempre tem aonde melhorar e buscar esse aperfeiçoamento na qualidade, né? Isso não vai acabar nunca, né? E a gente percebe que os pacientes reconhecem isso, né? Então isso é muito legal. É tão bom, né, gente, quando a gente entra. Agora eu vou dizer uma coisa, a sensação que a gente tem quando a gente entra no Hospital de Olhos Sadala Mingani é justamente essa, é de tecnologia, é de aprimoramento, é de segurança, mas também, gente, de conforto, um conforto incrível. Tudo muito gostoso, tudo muito grande, uma estrutura maravilhosa. Você se sente até praticamente em um hotel 5 estrelas, porque aqui realmente tem uma estrutura fantástica, com salas de cirurgia, com consultórios de alta tecnologia, enfim, é isso que a gente queria mostrar para vocês. Essa história bonita da família, de uma família que faz parte da história de Joinville e que completa 75 anos de luta
e também, obviamente, de sucesso. Obrigada, queridos. Mais algum recadinho, Ramon? Não, obrigado. Gostaria, né, estou muito feliz por participar desse momento importante do Sadala. Eu estou há 10 anos aqui, exatamente agora. 10 anos na equipe do hospital aqui em Joinville. O Vini deve estar um pouquinho mais, né, Vini? Acho que uns 13, mais ou menos. 15 já, Vini? 15! Dia 5 de agosto eu faço 15 anos de Sadala. Já é uma vida, né? Mas a gente quer continuar pelo menos mais aí, quem sabe mais uns 30, 40 anos. Né? Olha, se depender deles, vai empatar, né? Não, para empatar com o pai vai ter que ser bastante trabalho ainda pela frente. E o mais importante, gente, é que ninguém para. Nem a Coral, nem o Emir, nem o Ramon, nem o Vinícius e toda essa equipe de mais de 30 médicos. Então, aqui você vai ter todas as especialidades. Mas isso é uma outra história. E aí a gente vai contar também para vocês. Porque os 4 estão constantemente fora, levando tudo isso para o mundo poder reconhecer. São os olhos de fora olhando aqui para dentro. Bacana, né?